Eu quero pensar nessa manhã o seguinte: a influência de uma mãe crente sobre os seus filhos. Sidney, você vai aguentar ficar aqui até o final? Então volta para o seu lugar. A influência, eu não sei se nem eu vou aguentar ficar parado aqui. A minha ansiedade já está falando aí: meu filho, o que você está fazendo sentado aí? Levanta e anda. A influência de uma mãe crente sobre os seus filhos. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 5, a Bíblia diz o seguinte: Paulo falando a Timóteo: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? O apóstolo Paulo aqui, queridos, está escrevendo uma carta a um jovem pastor que iria começar o seu ministério. E Paulo, nessa carta, ele está principalmente nesses versos que nós acabamos de ler. Paulo está destacando de forma muito clara a influência que a sua mãe, a mãe de Timóteo, ela exerceu sobre a vida do seu filho. Isso é algo que fica muito claro para nós aqui nesse texto. E isso é algo que vale a pena ser perguntado de forma pessoal por cada mãe aqui nessa manhã. Que tipo de influência você tem exercido sobre a vida dos seus filhos? Que tipo de influência, que tipo de legado você, mãe, tem deixado para a vida dos seus filhos? A sua influência, ela tem sido uma influência positiva ou negativa? O papel que Deus ele designou para as mães é um papel glorioso, é um papel rico, um papel maravilhoso. Deus ele dá às mães uma posição exaltada, coroada de dignidade, coroada de honra. Ninguém é comparável a uma mãe na terra. O papel de mãe na família é algo indispensável e insubstituível. Sem a presença dela, a família vai se deteriorando e a sociedade ela vai se corrompendo e se destruindo cada vez mais. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em amor. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em coração. A mãe é o coração da casa. A mãe é a fonte de todas as boas influências de um lar, de toda a graça de um lar. Ela está personificada na pessoa de uma mãe. Na sua missão de mãe, ela é, na verdade, uma escultora de vida. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra muitos registros bíblicos falando da pessoa de uma mãe. A Bíblia registra vários exemplos de mães que foram uma influência positiva na vida dos seus filhos. Mães que marcaram a história dos seus filhos. Mas eu quero aqui nessa manhã destacar o exemplo de Eunice, a mãe de Timóteo. É interessante, queridos, que
Não há muito na Bíblia um relato muito profundo sobre a história de vida de Eunice. A Bíblia fala muito pouco sobre essa mãe. Mas o pouco que essa mãe é citada na Bíblia traz profundos ensinamentos e lições para as mães desse tempo. O exemplo de Eunice sobre Timóteo é gratificante. Sem a ajuda do pai e com o apoio da avó, Eunice preparou Timóteo para ele ser um homem consagrado a Deus. Eunice preparou Timóteo para ser um homem que fez toda a diferença na sua história de vida. Os ensinamentos que Eunice trouxe para o coração do seu filho foram os ensinamentos que permaneceram e fizeram de Timóteo o homem que ele foi. Timóteo, ele foi um homem completamente consagrado a Deus, servo de Deus. E você, como mãe, você está preparando o seu filho para ser o quê? Que tipo de influência você tem dado ao seu filho? Seu filho ou a sua filha pode espelhar em você como mãe, como mulher, como esposa. Quando a sua filha olha para você como mãe, de verdade ela diz assim: eu quero ser uma esposa igual a minha mãe. Eu quero ser uma filha igual a minha mãe. Eu quero ter as palavras e os comportamentos que a minha mãe tem. Quando a sua filha olha para você, a sua filha quer se espelhar em você como uma mulher de Deus ou não? Você, como mãe, está preparando os seus filhos para ser o quê? Eunice teve todo o cuidado em preparar o seu filho Timóteo para ser o que ele foi na história da vida. E você? Na verdade, queridos, Timóteo foi um grande servo de Deus, porque a sua mãe, ela fez um grande investimento espiritual na vida dele. A mãe de Timóteo não se preocupava apenas com a faculdade de Timóteo. A mãe de Timóteo não se preocupava apenas com o que ele ia se vestir, com que aquilo que ele iria comer. É lógico que tudo isso é importante. A mãe tem que se preocupar com a alimentação do seu filho. A mãe tem que se preocupar com a roupa que seu filho vai vestir. A mãe tem que se preocupar com a faculdade, com o emprego que ele vai exercer. Tantas preocupações a mãe tem, mas nada disso deve suplantar a preocupação que a mãe precisa ter com a vida espiritual dos seus filhos. Porque em matéria de espiritualidade, Deus não vai cobrar de mim que sou pastor do seu filho, vai cobrar você que é mãe do seu filho. Cada um de nós daremos conta diante de Deus da nossa vida. Timóteo, ele foi o que foi porque a sua mãe fez um grande investimento espiritual na sua vida. Ela o preparou para ele ser um grande homem de Deus. Pastor, então como se deu este preparo para que Timóteo ele fosse o grande homem de Deus naquele tempo? O que eu preciso fazer, pastor, para que o meu filho e a minha filha, ela seja um homem e uma mulher de Deus nesse tempo? Primeiro, uma mãe influenciadora ensina ao seu filho a palavra de Deus. A primeira educação precisa ser a educação cristã. A educação fundamentada nas letras sagradas, na Bíblia.
O primeiro livro que o seu filho e a sua filha precisa receber não está ligado ao secular. Não é a revista da moda, não é o álbum de figurinhas, mas o primeiro livro que o seu filho ou a sua filha precisa ter contato é a palavra de Deus. É o livro sagrado, é a Bíblia, a fonte de toda graça, a fonte de toda riqueza, o alimento para a nossa alma. É interessante, queridos, que na tradição judaica, na lei judaica, os pais, eles eram obrigados a ensinar a Bíblia aos seus filhos em casa. Vamos ler o que diz aí a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, verso de 4 a 9. A Bíblia diz assim, que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Uma mãe que vivia no contexto, na cultura judaica, essa mãe ensinava os filhos nos 7 primeiros anos da sua vida, e depois então eles iam aprender nas sinagogas. O ensino bíblico começava então durante os primeiros 7 anos daquela criança, daquele filho, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E depois então dos 7 anos de vida, esse filho, ele saía da sua casa para aprender sobre a lei de Deus nas sinagogas daquele tempo. Na verdade, queridos, Timóteo, ele aprendeu a Bíblia pelos lábios de sua mãe, conforme o testemunho do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, de 14 e 15, quando a Bíblia vai dizer o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse texto bíblico deixa claro para nós que desde a sua infância Timóteo já era um menino que conhecia de maneira profunda a palavra de Deus. Ele conhecia de maneira profunda a Sagrada Escritura. A sua mãe não perdia a oportunidade para ensinar sobre Deus, sobre o Evangelho de Deus, sobre as verdades bíblicas ao seu filho. As mães desse tempo precisam aproveitar as oportunidades para ensinar os seus filhos desde as mais tenra idade. Sabe por quê? Porque se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar. O mundo, queridos, está ensinando nossos filhos. A televisão está ensinando os nossos filhos. A nova malhação de uma TV aberta está ensinando agora, a nova malhação, preste atenção, está ensinando os nossos filhos. A escola está ensinando os nossos filhos. Essa sociedade corrompida, maligna, perversa e imoral está ensinando os nossos filhos. Eles estão expostos a muitos mestres, a muitas influências. Por isso as mães precisam trabalhar muito a consciência dos seus filhos, para instalar no coração
coração deles a verdadeira palavra de Deus. Eunice fez isso, seu filho tornou-se um pastor, um homem de Deus, um homem poderoso nas mãos de Deus. Querido, querida mulher, mãe que está aqui nessa manhã, invista na vida espiritual dos seus filhos, leia a Bíblia com eles, ore com eles, jejue com eles, repartam a sua experiência com a palavra com seus filhos, para que eles sejam nutridos daquilo que nutre você. Agora, se você é uma mãe que não lê a Bíblia, o que você quer ensinar para os seus filhos? Ninguém pode dar aquilo que não tem. E se você não tem a palavra de Deus arraigada no seu coração, se a sua vida é apenas uma vida de religiosidade, o que você vai transmitir para a vida do seu filho, você vai formar nele um religioso e uma religiosa. É só isso. Nada mais do que isso. Eunice marcou a vida do seu filho, porque ela repartiu as experiências que ela própria aprendeu com a palavra de Deus. Muitos pais hoje deixam os filhos crescerem para depois escolher o caminho que eles vão seguir. Engraçado, nós escolhemos o nome dos nossos filhos, nós escolhemos as roupas, as comidas, nós escolhemos a escola, nós até queremos escolher os amigos com quem eles vão conviver. Por que a gente não vai escolher o mais importante? Por quê? Se a gente pode escolher as outras coisas, o mais importante a gente também pode escolher. A gente pode influenciar. Josué, o líder do povo de Deus, certa vez disse: eu e minha casa serviremos o Senhor, e ponto final. Palavra profética de um sacerdote dentro de casa. Mas tem muito homem dentro de casa banana, que não tem a postura que Josué tem de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, querido, é profetizar isso no mundo espiritual. Coitada da mãe, está lutando lá com o filho e o pai igual um banana. Um monte de coisa acontecendo lá dele e ele cego para as realidades negativas que estão acontecendo. Ah, mas eu não estou percebendo isso não. Abra teus olhos espirituais como sacerdote dentro da sua casa, para você ver as realidades espirituais que estão influenciando negativamente a sua família. E ajude a sua esposa, que é uma mãe do seu filho, a ser e fazer diferença na vida dele. Ah, pastor, eu estou criando meu filho sem pai. Pô, mas Timóteo não tinha pai não. E também não tinha problema com paternidade. Ele tinha a paternidade dele bem resolvida. Ele não se sentia órfão não. Tudo começa, queridos, dentro da nossa casa. Foi em casa, sob o ensino da sua mãe, que Timóteo, desde a sua tenra infância, aprendeu as sagradas letras e decidiu andar com Deus. A lição é válida para hoje. Em casa que se aprende a palavra. Eu não tive esse privilégio como muita gente talvez aqui teve, como a Si teve. Se tá você, tá, filho? Desde pequenininho esse menino aí é ensinado na palavra. Eu não tive esse privilégio porque não nasci num lar cristão. Aprendi a palavra, mas hoje nós estamos fazendo diferente com a nossa filha. Come a Bíblia, filha. Come a Bíblia e a partir daquilo que você está aprendendo aí, você tome as suas decisões. Porque papai e mamãe também não vai tomar decisão para você não. As escolhas são suas. Então tome decisões e faça escolhas baseadas na palavra. Assista esse vídeo aí. É em casa que se aprende a palavra, né? E assim, desde que eu me tornei mãe, há 14 anos atrás, não
compromisso que eu tenho com Deus é de que a palavra de Deus seja lida, aprendida, ensinada por cada um de nós aqui da nossa família. É sempre uma oportunidade boa quando a gente está com a palavra de aprender como a gente pode viver uma vida bem-sucedida. E uma das experiências que a gente teve durante esses anos foram algumas atitudes dos nossos filhos em relação à palavra. Eu lembro de Isaac, bem pequeno, confrontando pessoas, perguntando: "Você é de Jesus?" E quando a pessoa ficava meio embaraçada, ele falava: "Não, porque na palavra de Deus diz que esse comportamento não é bom." E a gente também tinha muitos momentos que a gente procurava os livros da Bíblia, né? E hoje eu vejo Cláudia sempre manuseando bem a palavra de Deus, sempre ajudando as outras pessoas a também encontrar os livros da Bíblia. E algo que me marcou muito nesses momentos que a gente tinha de estudo da palavra foi uma vez que a gente estava estudando o livro de Ruth. E Vitória, depois no final do estudo, Vitória falou: "Mãe, essa história parece com a minha." E ela relatou pra gente, né, que quando ela estava lá no abrigo, ela fez uma oração a Deus pedindo uma família. E Deus já tinha respondido. E foi muito importante esse relato de Vitória, porque a gente ficou feliz dela reconhecer o Deus de Ruth sendo o Deus dela também, da história dela. Hoje já estamos adolescentes, 3 já estão adolescentes, né? E as estratégias precisam ser modificadas, mas a palavra de Deus sempre está no nosso lar. Hoje a gente coloca textos na geladeira, sempre na hora do jornal, de uma série, de um filme, a gente está mostrando a eles o caminho da palavra. Então a minha oração é que meus filhos possam crescer, possam ensinar a palavra como minha mãe também me ensinou, e que se eles esquecerem de tudo que eu ensinei a eles, que eles possam lembrar que é na palavra de Deus que eles encontram o caminho para uma vida bem-sucedida. Vamos aplaudir essa mãe aí. Fica de pé, essa mãe. Em casa é que se aprende a palavra. Tudo começa em casa. A pastora Tatiana, ela busca e tenta influenciar os seus filhos, ser uma mãe influenciadora, levando-os a aprender a palavra de Deus. Segunda verdade, uma mãe influenciadora ensina ao seu filho a fé real. Fé real, queridos, é uma fé verdadeira, genuína e autêntica. A mãe, ela deve ensinar essa fé real aos seus filhos, principalmente pelo exemplo. É interessante que Eunice aprendeu sobre essa fé com a sua mãe Lloyd. Agora ela pega aquilo que ela aprendeu e transmite para o seu filho. A vida de Eunice foi um exemplo para a vida do seu filho Timóteo. É interessante que primeiro ela abraça essa fé real e depois ela ensina sobre essa fé. Primeiro ela demonstra que vive esse estilo de fé, depois ela ensina com a sua própria vida como se deve vivê-la. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite o ensino, e por isso que a fé sincera que habitou na vida de Timóteo, primeiro habitou na vida da sua mãe. Ela aprendeu a viver essa fé com a sua mãe e agora ela transmite para o seu filho. E por isso Timóteo aprendeu a viver essa fé real, observando a maneira como a sua mãe Eunice vivia essa fé. Paulo testemunha essa verdade quando ele diz o seguinte: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Paulo observava na vida de Timóteo que a fé que Timóteo tinha era uma fé não fingida. Paulo estava observando e enxergando isso. Mas ele continua citando aqui a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E eu estou certo que também habita em ti. É interessante, queridos, que essa expressão fé sem fingimento significa fé sem hipocrisia.
A fé não pode ser hipócrita. A fé, ela precisa ser real. A fé, ela precisa ser verdadeira, genuína. É interessante, queridos, também falar que a fé não é hereditária. Não é uma coisa que se transmite de forma instantânea dos ascendentes aos descendentes. A fé não é algo que vem das nossas avós, passa pelo nosso pai, não. A fé é algo que precisa ser ensinada e aprendida. Por isso que a fé não é hereditária, por isso que a fé não é instantânea, por isso que a fé não passa dos ascendentes aos descendentes. É algo que precisa ser experimentado, vivido na realidade da nossa vida. É algo que precisa ser ensinado por uma mãe e aprendida por um filho. É algo que precisa ser demonstrado por uma mãe, para que o filho observe aquela mãe vivendo aquela fé genuína e possa dizer o seguinte: eu quero ser na fé igual a minha mãe. Eu não quero uma fé de hipocrisia, eu quero uma fé verdadeira, eu quero uma fé genuína. Eu quero ver uma fé real. Se tem uma coisa que minha mãe me influenciou, foi orar. Eu gosto de orar. Mas aonde é que eu aprendi a orar? Na igreja? Não, porque na igreja tem muita gente que nem ora. Então na igreja é o lugar que talvez menos eu vou aprender a orar. Eu aprendi a orar dentro da minha casa, aprendi a orar com a minha mãe. Eu sempre vi a minha mãe orando. Uma moça, uma mulher nova, decidida, que começou no caminho da fé, e era uma mulher, e sempre foi e é até hoje uma mulher de oração. Então, sobre oração, eu aprendi a colocar a minha fé em oração em Deus, através do exemplo que a minha mãe me ensinava. Pais, ensine os seus filhos a não terem uma fé fingida, e sim uma fé autêntica, uma fé real. Uma fé não fingida significa ter um coração sincero e não meramente professar palavras religiosas. Devemos ter uma fé autêntica e autenticada pelo modo em que a gente vive. No entanto, aprende-se a fé imitando o exemplo. Ninguém sabe melhor do que uma criança se a fé dos seus pais é ou não genuína. Não é isso, pastor? A pastora lida com criança aí e percebe claramente muitas crianças que percebem que a fé dos seus pais ou da sua mãe é fingida ou não. Nós estamos aqui não para transmitir uma fé hipócrita, mas uma fé real. Uma fé que nasce do céu. Se você, mãe ou pai, quer que seu filho tenha uma fé autêntica, uma fé real, leve a sério a sua fé. Leve a sério o seu relacionamento com Deus. Leve a sério a forma como você crê em Jesus, em Deus. Leve a sério o modo como você vive o seu cristianismo. Nossos filhos estão antenados em nossa maneira de viver a fé. Por isso, viva essa fé como exemplo de vida, demonstrando em suas atitudes. Portanto, essa fé real precisa primeiro habitar no seu coração, para que depois então possa habitar no coração dos seus filhos. Como disse na primeira lição desta mensagem, não podemos dar aquilo que não temos. Se a nossa fé é fingida, os nossos filhos desenvolverão também uma fé fingida. Qual tem sido a tua fé? O que você está ensinando com a fé que você possui? Que tipo de fé você quer para os seus filhos? É a fé que você vive hoje? A fé que você experimenta hoje é a que você realmente deseja que o seu filho aprenda? A lição é válida também para hoje. A fé se aprende em casa. Assista esse vídeo. E Daniel. E eu venho falar de fé. A fé começa aí em casa. A fé que tenho em Deus é a força que me faz acordar com vontade de viver e de orientar meus filhos a seguir o caminho de Deus. Falo sempre para eles: tudo que somos e tudo que temos foi Deus que nos concedeu. A oração constante aumenta a nossa fé.
Mães de joelhos, filhos em pé. Manter-se próximo a Deus, através de Jesus Cristo, é o meio mais eficaz que uma mãe pode ter. Orar por nossos filhos sempre, pois precisamos despertar a fé real na vida deles. Cadê essa irmã Nicelma e seus filhos? Vamos aplaudir mais forte, bonito? Deus abençoe, querido. Por isso que eu escolhi para que você testemunhasse de fé. Ninguém conhece a sua história. São poucos. Mas eu sei o que eu estou fazendo e recebi sua palavra. Que Deus te abençoe a gerar no coração dos seus filhos uma fé real, não uma fé hipócrita. Em último lugar, queridos, uma mãe influenciadora ensina ao seu filho o valor de servir a Deus. Na verdade, a mãe deve preparar os filhos para servir a Deus, e ela faz isso mostrando a esse filho o valor de servir. No início da sua segunda viagem missionária, Paulo ele passou por Derbe e Listra, e ali ele conheceu Timóteo. Foram nessas cidades que o apóstolo Paulo teve o primeiro contato com esse jovem. O texto bíblico de Atos 16, 1, 2, a Bíblia diz assim: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. O texto faz menção do estilo de vida da mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo era o quê? A mãe de Timóteo era o quê? A mãe de Timóteo era o quê? Crente. Convertida. Porque crente todo mundo é, até o diabo. Convertida é outra história. Nessa tradução aqui, essa expressão está fraca. Mas tem expressões mais fortes que dão um sentido mais profundo do que Paulo estava querendo dizer aqui. Mas vamos lá, essa mulher cria em Jesus. Mas de pai grego, olha aí, dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. Na verdade, queridos, Timóteo era um crente exemplar e disponível para servir ao Senhor. Foi por isso que Paulo o recrutou para o ministério pastoral e transformou ele num dos maiores consagrados missionários da igreja primitiva. Certamente, queridos, foi na sua casa que Timóteo foi incentivado a servir a Deus. Foi dentro de casa que Timóteo possivelmente entendeu que ele seria um grande servo de Deus. Foi dentro de casa que Timóteo entendeu que ele precisava adorar, servir, exaltar, amar a Deus, se relacionar com Jesus. Foi em casa que ele aprendeu sobre o valor de servir a Deus de uma forma íntegra, de uma forma correta, de uma forma verdadeira, de uma forma leal. Foi através das instruções da sua mãe que Timóteo decidiu no seu coração a encaminhar-se para o ministério pastoral que ele desenvolveu no seu tempo e na sua geração. Da mesma forma, nós precisamos colocar essa paixão no coração dos nossos filhos. Mas como nossos filhos serão apaixonados por servir a Deus, se você, mãe, não é apaixonada? O seu filho vai ser aquilo que você é. Você vai olhar para a medida do relacionamento com seu filho com Deus. É lógico que ninguém pode medir relacionamento com ninguém, mas tem coisa que fica clara para a gente. Clara. É só você ter uma percepção espiritual que você vai enxergar coisas que de forma comum você não enxergaria. Então, os nossos filhos precisam ser incentivados a servir a Deus com integridade de vida.
Por isso, incentive seu filho a servir a Deus, incentive seu filho a amar a Jesus, incentive seu filho a amar a igreja, incentive seu filho a crescer espiritualmente, incentive seu filho a ser tudo o que Deus deseja que ele seja. Timóteo foi o que foi, porque sua mãe despertou no seu coração o desejo dele ser um grande homem de Deus. Como mães que desejem sempre o melhor para os seus filhos, o que você tem ensinado aos seus filhos? Você tem ensinado a eles o valor de ser um servo de Deus? Você tem ensinado isso? Ou você tem ensinado a ele a ser um funcionário público bem-sucedido? Isso é bom. Mas tudo aquilo que a gente pensa para esse plano é passageiro. A gente precisa pensar para aquilo que é eterno. Não adianta você ter um filho muito bem-sucedido na carreira profissional na terra e quando você chegar no céu, você não vê-lo lá. Você não colocou o filho no mundo para ir para o inferno. Entenda isso. E use a sua autoridade de mãe. Seus filhos foram gerados para a eternidade, para viver para sempre com o Senhor, para morar para sempre com você e com Jesus nos céus. A lição é válida para hoje. Aprenda o valor de servir a Deus. Aprender o valor de servir a Deus começa em casa. Assista a esse vídeo. Tina e os filhos podem sentar na cadeira que nós preparamos para você e para aqueles que estariam cantando aqui. Assista esse vídeo. Aprender o valor de servir a Deus começa em casa. Deus nos ensina a cada dia que servir é um privilégio. Servir é um propósito que o seu Filho Jesus nos ensina. E antes disso, ele deixou vários exemplos quando aqui viveu. Servir é demonstrar que ama a Deus e as pessoas. Eu oriento a cada dia o meu filho que ele deve adorar a Deus servindo ao próximo. Porque quando eu amo a Deus, eu amo as pessoas. E quando eu amo as pessoas, eu tenho o desejo e a alegria de servir a elas. Amém? Fique de pé, Tatiana, por favor. Cadê Lucim Barreto? Cadê ele? Servindo a Deus com os dons e talentos que recebeu. Que Deus continue conservando essa paixão que vocês têm pela igreja, por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, pela Trindade e pela igreja e os ministérios dessa igreja. Vamos aplaudir eles. Curva a sua cabeça. As amáveis palavras de Paulo dão a ideia do caráter de Timóteo. E o caráter de Timóteo foi construído dentro da sua casa. Se existem filhos mau caráter, o problema não está na igreja. O problema está aonde ele aprendeu a desenvolver o mau caráter. A ideia que Paulo transmite para nós aqui é a ideia de um jovem que aprendeu a ter caráter dentro da sua casa. E quando Paulo ele pensou em fidelidade de seu jovem discípulo, ele se lembrou de Lloyd e Eunice, que tinham contribuído para que a fé de Timóteo fosse uma fé real. Por isso eu quero concluir aqui nessa manhã desafiando você, mãe, parabenizando todas as mães crentes que têm impactado e que têm influenciado espiritualmente a vida dos seus filhos. Que Deus possa ser glorificado através da vida de mães influenciadoras,
de mães que investiram tudo na vida dos seus filhos. Eu quero dizer aqui de mães que fizeram investimento, porque eu sei que há mães aqui que fizeram investimento pesado na vida dos seus filhos. E mesmo assim hoje, eles não decidiram andar no caminho do Senhor. Mas eu quero profetizar que essas palavras que foram plantadas, no tempo certo vai dar fruto. O teu filho vai voltar. O teu filho vai voltar. Isso é questão de tempo. Mas eu sei que tem mães aqui que não fizeram nada pelos seus filhos e hoje estão reclamando que os filhos estão no mundo. Uma pena. Você não influenciou da maneira como você devia influenciar. Mães crentes que têm impactado, influenciado espiritualmente a vida dos seus filhos. Que Deus possa ser glorificado através da sua vida. E que seus filhos honrem a Deus. E honrem a você, mãe. Por todo investimento que você fez na vida deles. Porque uma mãe influenciadora ensina ao seu filho a palavra de Deus. Uma mãe influenciadora ensina o seu filho uma fé real. Uma mãe influenciadora ensina o seu filho o valor de servir a Deus. Eu queria que os filhos que estão presentes aqui, com suas mães presentes, os seus pais presentes, ficasse grudadinho aí agora. Bem grudado. Bem grudadinho. Leia adotou Tati como filha. Abraça aí. É isso aí. Ninguém pode se sentir órfão nesse lugar. Amém? Então abraça aí. E nós vamos cantar essa canção.